Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta e hoje com um conteúdo diferente. Hoje nós vamos realizar um podcast, é o podcast da leitura. E por que decidimos realizar esse podcast? Porque descobrimos um menino de 10 anos que é aficionado pela leitura, que leu este ano pelo menos 30 livros, o que é um fato incomum quando se trata da maioria dos alunos, dos estudantes, e nós vamos entender por que o Pedro é tão apaixonado pela leitura. E para entender como tudo isso aconteceu, é necessário, muito importante, que conversemos com os pais. Eu vou começar conversando com a mãe do Pedro, que é a professora Karen Mendes, professora de língua portuguesa, e, portanto, com certeza absoluta, estimulou o filho à leitura. Agora, professora Karen, na condição de mãe e também enquanto professora, em que momento você percebeu o interesse do Pedro pela leitura? Esse interesse, assim, o letramento dele se deu naquele período que nós já esperávamos, um pouco diferente porque ele justamente passou pelo letramento durante a pandemia, mas graças a Deus ele conseguiu, desenvolver essa habilidade muito bem. Como ele já tinha algumas habilidades que também nós já tínhamos, de certa forma, alguma atenção, alguns gostos, interesses, que ele costumava se aprofundar muito, nós imaginávamos que essa leitura, essa escrita viria no tempo correto. E confirmou-se. Apesar da pandemia, graças a Deus, ele conseguiu desenvolver bem as habilidades de leitura e escrita. E mais intensamente, essa vontade de ler se deu a partir de um momento que eu tive que intervir. Eu acho que como muitas mães e pais hoje, essa questão da tela, do uso abusivo de tela. Então chegou um momento que a gente, por mais que achasse que tivéssemos assim, um certo domínio, sobre o tempo do filho na tela, mas isso escapa das nossas mãos. E aí chegou um limite, e aí determinamos que a tela ia ter que ser reduzida, e inclusive num momento de chamada de atenção, eu disse que ele ia ler clássicos, ia começar a ler e ler clássicos. Mas naquele momento que eu falei aquilo, era um projeto. Mas saiu melhor do que a encomenda, Porque de repente aflorou nele, espontaneamente, esse desejo de ler e procurar os clássicos, que foi alguns livros que nós começamos aí por indicações. A leitura já fazia parte, inclusive, da rotina escolar, porque na escola ele tem que ler, no mínimo, 4 paradidáticos, anualmente, isso quando ele estava nas séries iniciais do Fundamental 1, depois se tornaram aí um número de entre 6 e 8 paradidáticos. Então essa leitura que a escola já exige, pede, ele realizava com o tempo. Agora essa leitura espontânea de buscar livros, fazer uma lista de metas, de livros para ler, ele realmente desenvolveu isso mais do ano passado para cá. E você, enquanto professora e enquanto mãe, ficou muito feliz com isso? Indiscutivelmente. Eu acredito que o ambiente já facilita, faz parte do incentivo à leitura de qualquer criança, qualquer ser humano, ele ter à disposição dele livros. Então, o ambiente dele já era propício nesse sentido, pelos nossos trabalhos, tanto do pai dele como o meu, somos professores. Então, inevitavelmente, nós estamos cercados de livros. Mas também não é regra, Não é porque ele está cercado de livros que ele vai se tornar um excelente leitor, E acabou vindo, a parte do interesse dele com o ambiente que de certa forma teve contribuição, mas sem dúvida a vontade, o desejo de ler que nasceu e vai permanecer com fé em Deus nele é que fez a diferença. E em que momento ele começou a comentar, a falar sobre os personagens, a falar sobre as histórias,
a desenvolver uma certa capacidade de argumentação em relação ao que havia lido? A capacidade de argumentação também é algo muito característico dele. Tudo que ele se propõe a estudar, a pesquisar, ele se aprofunda. E na parte, né, digamos assim, de personalidade, quando ele tem vontades, quando ele quer alcançar alguns objetivos que ele precisa convencer a gente também percebeu desde cedo que ele tinha essa retórica, né, essa oralidade muito forte para a argumentação. Normalmente tenta convencer os pais de alguma coisa. E ele quer muitas vezes vencer, inclusive pelo cansaço, porque o argumento dele é o que tem que prevalecer. Então, em relação à argumentação, já é algo que também, de certa forma, está dentro da personalidade dele. E quando ele começou a ler os livros, ele começou a expor as apreciações dele. Então, ele sempre julga o livro. Termina a leitura, às vezes antes de terminar, ele já começa a apresentar, né, o juízo dele ali sobre a leitura, e aí classifica o livro, dá nota, considera se o enredo ele é bom, se as personagens são boas. Ele compara também algumas leituras, né, alguns estilos de autores, diz que acha parecido, né, alguns traços de um autor em outro. Então, ele também tem essa percepção, né, que ele está desenvolvendo mais apurada para fazer uma análise mais comparativa, né, entre as leituras que ele vem realizando. E é claro que essa percepção não é muito comum a um garoto de 10 anos. É algo diferenciado? É verdade, é verdade. Como professores, nós sabemos que, infelizmente, né, não é o que nós encontramos, né, costumeiramente dentro de sala de aula. Até mesmo em séries, né, finais do ensino básico, no ensino médio, a gente ainda encontra, e muito, infelizmente, uma resistência para a leitura, né. Após a conversa com a professora Karen, agora eu vou conversar com o Emanuel da Nóbrega, que é o pai do Pedro, e também é professor de física. E é claro que esse ambiente educacional interveio diretamente nesse gosto do Pedro pela leitura, pelo menos é o que acredito. E você, Emanuel, também acredita nisso? Esse ambiente foi fundamental para isso? Sim, fundamental, pois o Pedro, como já foi dito antes, ele é cercado de livros e ele presencia muito, né, a preparação de aulas, né, da mãe dele, as minhas aulas também. Então, todo dia ele tem contato com isso, é o mundo dele, né? Então, a gente passa o dia preparando aula, ou então corrigindo prova, ou simplesmente estudando, e o Pedro foi adquirindo esse desejo. Então, ele desenvolveu uma competência leitora muito boa. Então, não foi exatamente uma surpresa para vocês? De certa forma, sim, não é? Porque a gente não imagina uma criança da idade dele, né, tendo esse tipo de gosto, né, por livros, né, clássicos, né, autores, né, renomados. Então, foi uma surpresa boa, mas a gente tinha uma pontinha de esperança. E você acha que essa paixão pela leitura interferiu um pouco no comportamento dele com essa idade, com apenas 10 anos? Sim, ele é crítico, né? Estudioso, lê muito e escreve as resenhas dele, né? Os resumos do que ele achou de cada livro. E ele nos conta, após a leitura, o que é que ele achou e com uma desenvoltura muito boa. Essa paixão do Pedro pela leitura, você considera que é importante para estimular outros alunos, outros estudantes? Sim. Inclusive, ele nos conta aqui em casa que conversa muito com os colegas, né, da escola, da sala dele, e ele faz comentários sobre os livros, né? Então, acho que de certa forma ele acaba que incentivando os colegas também. Vai contagiando os demais. Vai contagiando os demais. Então, isso é muito importante, né? Demais. E muito gratificante para o pai, né? E para a mãe. Bem, depois da conversa com os pais do Pedro Samuel, este garoto de 10 anos, um apaixonado
pela leitura, aficionado pela leitura, nós vamos agora conversar com o próprio Pedro, que é o personagem central do nosso podcast da leitura. Podcast que está sendo realizado por meio do nosso canal O Português do Aurélio e com o quadro O Português das Ruas. Agora, Pedro, como foi que surgiu esse seu interesse pela leitura? Bom, desde sempre, desde quando eu tinha mais ou menos uns 5, 4 anos, eu lia uns 4 livros por ano por causa da escola, os paradidáticos, né? Então, eu fui, assim, lendo, até que chegava mais ou menos na época da pandemia, eu comecei a estudar sobre algumas coisas sobre geopolítica, assisti alguns vídeos, e eu lia alguns livros relacionados a isso, li alguns PDFs até, e em 2022 eu comecei a ler ficção. Eu lia esporadicamente por ano, tipo um intervalo de 3, 5 meses um livro, mas não era nada muito regular, não era algo que eu fazia o ano inteiro como um hábito. Então eu fui, ano passado eu li uns 4, 5 livros, e foi com o tempo, assim, no começo desse ano eu não estava lendo tanto, não estava com um interesse enorme, assim, pela leitura, até eu ler o Hobbit, inclusive está aqui, é um dos meus livros favoritos da vida, e eu comecei a criar esse hábito de leitura, ler mais de um livro por mês. Então começou esse hábito até hoje. E é claro que a leitura dos clássicos, que foi incentivada, essa leitura que foi incentivada pela sua mãe, também interferiu um pouco. Você gostou de começar a ler os clássicos? Gostei, eu comecei, não era aqueles clássicos mais densos? Exatamente. Eu comecei lendo Arthur Conan Doyle, esse box aqui dele. Aí depois fui avançando com o tempo. Aí li A Revolução dos Bichos, George Orwell. Aí depois fui avançando. Pequeno Príncipe, Clarice Lispector, Conde de Monte Cristo. Aí Shakespeare também. Aí tinha clássicos que eu não gostava tanto, assim, por exemplo, Médico e Monstro. Quando eu li, eu lembro que eu não tinha gostado da história, eu achava a história chata. Não conseguia me apegar, até eu voltar a ler clássicos agora, nesse ano, que eu li Médico e Monstro ano passado, comecei a me apegar de novo. Aí eu também lia clássicos mais curtinhos, como Corvo, aqui nessa... Agora, você também já leu, eu fui informado, que você já leu A Cabeça do Santo, da Socorro Arcioli, que é uma escritora cearense? Sim. O que é que achou desse livro? Meu livro favorito da vida. Então fala um pouco sobre esse livro favorito. Aqui a gente vai acompanhar a história do Samuel, que a mãe dele, ela tá quase morrendo, ela tem meio que esse poder de saber quando é que ela vai morrer, e antes dela morrer, ela pede para ele ir até Candeia, uma cidade do interior do Ceará, onde quando ele chega lá, ele é atacado por vários cães e ele acorda, depois de ter desmaiado, dentro da cabeça de Santo Antônio, onde ele acorda no meio de várias orações de mulheres pedindo ajuda para encontrar o seu amor da vida. Mas o livro é muito mais do que isso, tem muito mais acontecimentos. Aqui também vai contar muito sobre amizade, sobre amor, sobre religiosidade. Também tem no finalzinho um pouco sobre essa questão de pai ausente. Vai contar muito aqui nesse livro, porque ele nunca conheceu nem o pai, nem a avó. Aí por isso o pai abandonou a mãe dele e ela teve que meio que ser ajudada por uma amiga para meio que ajudar a cuidar do Samuel e das suas coisas pessoais. Ou seja, que é um livro que, apesar de curto, ter menos de 200 páginas, é um livro extremamente denso. A mensagem desse livro é bem profunda. E fica aqui minha forte indicação desse livro da Socorro Arcioli. Quero ler muito mais livros dela. Você gostou do estilo da escritora?
Com certeza. O estilo é bem... tem muito a ver com o cearense, no geral? Sim, bastante. Tem essa questão da religiosidade. Também vai falar muito sobre santos, essas coisas, assim. Mesmo a autora não sendo cristã, ainda vai impactar bastante esse livro. Frankenstein, esse livro aqui é maravilhoso. Amo muito esse livro. E não é um livro de terror, é um livro clássico e bem triste. Revolução dos Bichos também gosto bastante. Mowgli. O Mowgli, você falou bem dele. Sim, maravilhoso. Recomenda bastante o Mowgli? Com certeza, para todas as idades. O Hobbit, meu livro favorito da vida. Ah, esse aí é o favorito. Também. Fiquei empatado, assim. Cabeça do Santo. Fala um pouquinho sobre a Cabeça do Santo. Esse livro aqui é maravilhoso, é realismo mágico, também tem muita questão de religiosidade, amor, amizade, fé, muito bom. Laços de Família, da Clarice Lispector, muito bom esse livro, é de contos dela, maravilhoso. Hora da Estrela é bem curtinho, mas profundo. Meus livros favoritos também. As Três Marias, de Raquel de Queiroz, muito bom, mas não melhor que o 15. Maravilhoso esse livro. Pequeno Príncipe. Não é tão infanto-juvenil assim, porque é uma história bem profunda, bem filosófica. Conde de Monte Cristo, muito bom, mas o final... Você não gostou do final? Não, porque basicamente era só... Poderia ter colocado mais um capítulo para ficar bom. Corvo, muito bom esse livro. Esse conto, na verdade. Megera Domada, de William Shakespeare, muito bom. Uma das primeiras comédias românticas, né? Aqui, São Bernardo, maravilhoso. E essa edição aqui também é bem bonita. Trabalho gráfico muito bem feito. Eu li São Bernardo e Vidas Secas também. 2 livros maravilhosos. E o que eu mais gostei foi São Bernardo. E também outra coisa que ajudou a eu gostar mais foi essa edição da editora Antofágica, que está maravilhosa. Tem várias ilustrações. Livro capa dura. Livro capa dura. Recomendo fortemente os livros dessa editora. Agora, por que você gostou do São Bernardo? O que é que chamou a atenção? Aqui é um romance de formação, que eu gosto muito desse gênero. Que aqui a gente vai acompanhar a história do Paulo Honório, que ele trabalhava nessa propriedade chamada São Bernardo. Se eu não me engano, até o dono dessa propriedade morrer. E ele compra essa propriedade, ele trabalha muito. E com o tempo ele vai percebendo que não é só a casa. Ele quer também complementar com a vida amorosa dele. Até ele conhecer a Dona Glória, que apresenta para ele a Madalena, que eles têm uma relação muito conturbada, têm filhos. E aí o livro vai se desenvolver a partir da relação deles e dos problemas. Mas, assim, o único defeito foi que eu não gostei muito da forma que o Graciliano Ramos narrava os problemas conjugais dele. Eu achei muito superficial. A narrativa não é boa? A narrativa é boa, mas a forma que o Graciliano Ramos trata os problemas conjugais eu não... E Vidas Secas também. Porque ele tratou esses problemas de uma maneira muito superficial. Exatamente. Vidas Secas é um livro que também é muito bom, mas eu prefiro São Bernardo. Mas outro livro maravilhoso. Eu gostei muito a partir do capítulo do inverno, mas eu não gostei muito do começo. O começo é bem parado e o final não foi dos melhores. Eu esperava um final mais elaborado. O começo é mais uma descrição do cenário, né? Da paisagem. Que é uma paisagem tipicamente nordestina.
Sim. Mas o livro em si, do livro em si, você gostou? Eu gostei, principalmente da escrita dele. Aqui, como não tem muitas camadas, igual São Bernardo, aqui a narrativa fica mais enriquecida. Você também leu O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas? Sim, eu só Até li... virou filme, né? Eu só li o volume 1 até agora, mas ano que vem eu vou ler o volume 2 e 3, essa edição aqui da Príncipes, que tem corte preto e fitilho. Mostra um pouquinho. E esse livro aqui vai contar a história do Dante, que é um jovem que ele é tipo um marinheiro. E quando ele vai para esse navio, a vida dele começa a ficar muito boa. Aí ele se casa, não é exatamente casar, mas ele tem um relacionamento com a Mercedes. E ele vai preso. E basicamente o meio da história todinho vai ser ele preso. Mas assim, foi um livro que... Tentando escapar da prisão. Junto com o Abade Faria, que é o melhor personagem desse livro. Mas assim, eu tava com uma expectativa muito alta para esse livro, só que o final foi muito chato, porque basicamente não tem final. Vai ter um encontro entre um personagem e o outro, mas esse encontro poderia acontecer ainda nesse livro, mas deixaram para o outro livro. Porque aqui tem... Porque nessa edição da Príncipe são 3 livros da trilogia. Perfeito. Aqui eu estou com o livro O Corvo, do Edgar Allan Poe. Exato. Gostou dele? Amei. A escrita do Edgar Allan Poe é uma escrita maravilhosa. Ele iniciou o gênero de romance policial, de terror. E tudo isso, por exemplo, ele influenciou grandes autores como Agatha Christie, o próprio Arthur Conan Doyle e Stephen King. Vários autores foram influenciados por Edgar Allan Poe. E agora vamos, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre O Meu Pé de Laranja Lima. Você gostou desse livro? Eu assisti, como sou bem mais velho que você, assisti a novela O Meu Pé de Laranja Lima. O que você achou desse livro? É um livro muito bonito, é um livro muito fofo, emocionante. Mas o que teve... Assim, o Zezé às vezes era tão chato, assim, eu não gostava. Assim, Por quê? Então, porque, às vezes, ele mesmo se deixava abalar por uma coisa que ele sabia que não era verdade. Que ele nasceu dia 25 de dezembro, que é Natal. E chamam ele, como ele é muito peralta, de menino diabo, que nasceu no Natal. Aí ele sabe que ele não é totalmente um diabo, ele também É um ser humano. é um ser humano. Outro livro que eu queria destacar aqui, que é um livro que eu gosto muito, é o livro Mowgli, do autor indiano Rudyard Kipling. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, que é uma fábula, igual a Revolução dos Bichos, só que aqui não tem alegoria política. É um livro muito bonito, é um livro infanto-juvenil. Esse livro aqui inspirou o Mowgli, o Menino Lobo, que a gente tanto conhece no cinema e na cultura pop em geral. É um livro maravilhoso. Então você é apaixonado por esse livro. Sim, é um dos meus livros. E recomenda aos colegas? Claro, isso aqui é maravilhoso, esse livro. Box do Sherlock Holmes, muito bom. Todos os livros maravilhosos. A Outra Face, esse livro aqui é muito ruim. A autora tenta fazer uma coisa profunda, mas acaba ficando muito raso. E também tudo que ela diz aqui não está certo sobre o assunto, né, que é sobre a guerra do Afeganistão. Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos da Lígia Fagundes Telles. Tem contos aqui que são maravilhosos, mas tem contos que não são tão bons assim. Médico e Monstro. Tenho que reler esse livro, porque quando eu li não tinha gostado muito. E, por último, Quincas Borba, do Machado de Assis. Muito bom esse livro. Gostou do Machado de Assis? Gostei. Gostou da narrativa, da escrita? Ótimo, maravilhoso. Principalmente porque influenciou muitos autores brasileiros
Dom Casmurro influenciou São Bernardo, influenciou vários autores nacionais, que eu gosto bastante. Então você considera que o Machado de Assis é um mestre? Com certeza. Perfeito, Pedro. Pois, para finalizar nosso podcast, eu trouxe aqui o meu livro. Esse livro foi escrito por mim, o Cordel a Serviço da Linguagem. O Cordel a Serviço da Linguagem, escrito por mim, é um recurso pedagógico para o ensino de língua portuguesa, escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa, e eu estou lhe presenteando com este livro. Espero que você leia, espero que goste, você que é um leitor voraz, tá certo? E quantos livros você já leu este ano? Assim, eu não tenho tanta certeza, mas segundo o meu Scoob, que é uma rede social para leitores, onde tem resenhas, avaliações, eu li mais ou menos uns 30 livros, se eu não me engano. Por aí, mais ou menos 30 livros. E o Scoob é importante para você? Sim. É um aplicativo, uma plataforma, o que é? Sim, é um aplicativo, também tem um site, que você vai lá, cadastra suas leituras, aí tem vários elementos, tipo, você coloca lá os livros que você está relendo, os livros que você está lendo, os livros que você já leu, os livros que você abandonou, você avalia lá, você também pode colocar os formatos que você leu, por exemplo, você leu e-book, você escutou o audiobook. Aí dá para cadastrar tudo isso lá no Scoob, inclusive escrever resenhas, que eu publico muito lá. Eu sempre tento deixar ele o máximo atualizado possível. Então é recomendável para todos os leitores. Sim, com certeza. Agora, Pedro, muito obrigado pela entrevista. Você realmente mostrou que gosta da leitura, tem uma excelente capacidade de argumentação. Parabéns pela dedicação. E faça aí um convite aos seus colegas, de escola e aos demais estudantes do Brasil como um todo. Você recomenda essas leituras? Com certeza. Principalmente os infantos juvenis, tipo o Hobbit, Pequeno Príncipe, é ótimo começar por eles. Pequeno Príncipe é um livro que eu não considero totalmente infanto-juvenil, porque a mensagem dele é bem profunda. Não é um livro assim bonitinho, floreado, não é um livro assim. É um livro que é profundo. A mensagem dele não é bonitinha. A mensagem dele também é bem profunda, é bem filosófica. Mas é um livro ótimo e eu quero reler ele ano que vem para ver se eu entendo o final de maneira diferente. Gosto bastante, recomendo esses 2 livros. E fica aí meu incentivo à leitura para todos os jovens do Brasil. Portanto, concluímos a nossa aula sobre leitura com o Pedro Samuel, que é um garoto de 10 anos que lê bastante. O exemplo dele sirva de lição a outros estudantes, a outros alunos, que também passem a ler com mais frequência, porque isso é muito importante. Isso vai ajudar na competência escrita. Quanto mais eu leio, mais eu escrevo melhor. É uma coisa perfeitamente natural, é algo perfeitamente natural. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast da leitura com o Pedro Samuel, que é o personagem central. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Também deixem os seus likes, os seus joinhas. Inscrevam-se no canal, porque isso vai nos ajudar a promover o engajamento do nosso canal. Também ativem o sininho para receber notificações. Eu agradeço aqui a atenção de todos. Assistam ao nosso podcast até o final, acompanhem tudo e traremos, em outra oportunidade, novos podcasts sobre a leitura, sobre a escrita e com personagens de alto quilate. Não é o caso aqui do Pedro Samuel. Grande abraço, fiquem com Deus.